Olá, alunos! Eu sou o professor Andrés Molarek e hoje nós vamos falar sobre um método extremamente falado dentro da literatura, dentro da ciência do exercício físico e especificamente sobre o nosso tema principal, que é sobre o treinamento de força. Que método é esse? Método BioStar, famoso método 5x5. Mas antes, dê a chance para o professor velho aqui, se inscreva no canal, ative o sininho. Se você está gostando dessas aulas, comente, compartilhe, mostra lá para o seu personal, mostra para o seu colega da academia. Será que o BioStar vale a pena? Dá para implantar lá no teu treinamento? Ou de repente, se você está conhecendo o canal hoje, eu sou assim mesmo, eu gosto de falar sobre metodologia, gosto de falar sobre educação física, recursos ergogênicos, nutrição e por aí vai. Então, fique à vontade e me acompanhe aqui nessa aula hoje. Então, primeiramente, o método BioStar, o que ele é? Ele consiste em 5 repetições máximas, 5 séries. Aí você está pensando, nossa, mas 5 repetições máximas, como isso é possível? Tá? Então, a primeira dificuldade desse método é você chegar nessas 5 repetições máximas. Lógico, isso deve ser, inclusive o autor fala isso, né? Deve ser de forma progressiva, atingiu esse patamar, a partir desse momento você começa a estabelecer as cargas e os cálculos de ajuste dessa carga, tá? É um método, é uma forma que foi colocado para fazer com que você aumente a força e de repente tenha outros ganhos que vão além. Então, um pouquinho da história do BioStar, né? Da onde que ele surgiu. Então, existe na América, né, nos Estados Unidos, existiu, né, uma revista muito famosa. Então, a The Strongest Shall Survive. Né? Então, foi ela que trouxe a proposta do BioStar. E esse treinamento, inicialmente, ele ia ser proposto para jogadores de futebol americano. Então, alguns dos exercícios que são colocados, né, na literatura, lá na revista Fiel, são muito mais voltados para os jogadores de futebol americano do que para qualquer outro tipo de modalidade. Porém, foi visto que esse método ele deu resultado, ele foi avançado e as pessoas começaram a replicar, tá? Então, da onde que surgiu? Foi daí, foi dessa revista. Teve essa publicação, propôs o 5x5 e as pessoas começaram a fazer o 5x5 e começou a ficar popular, começou a difundir na América e ganhou proporção mundial. Então esse método, da onde que veio? Veio da The Strongest Shall Survive, que é uma revista de treinamento, propondo treinamento de força para o futebol americano. Existia nessa proposta uma alternância entre um dia você vai treinar muito pesado, ia fazer realmente lá os 5x5. No outro dia ia ser leve o treinamento, depois vocês vão ver quão leve isso é. E depois a pessoa ia fazer um treinamento moderado. Aí você já está pensando, poxa, mas eu já vi isso em algum lugar. Acompanha comigo, vamos ver se você viu no mesmo. Logicamente, o BioStar ele foi proposto para você poder fazer um tipo de full body. O atleta, como ele tem o treinamento na modalidade, o exercício de força ou qualquer outro exercício externo à modalidade específica, no local da competição, ele é um acessório. Alguns casos, como este aqui, ele é fundamental, é uma das partes principais, é uma característica física, uma capacidade física fina, específica para a modalidade, porém, como isso era complementar, eu não conseguia colocar na agenda do meu atleta que ele fizesse mais do que 3 vezes por semana. Então, o BioStar veio para ser um tipo de full body, para ser praticados por esses atletas 3 vezes por semana. E os exercícios more, né? O que envolve o BioStar é, você nunca pode deixar de fazer sempre agachamento, supino e o deadlift, nosso famoso levantamento terra. Mas assim, não se prenda a isso, né? Isso aí é antigo.
A revista tem data aí de 1968, 66, eu não lembro exatamente. Enfim, nós temos exercícios melhores, né? Temos máquinas melhores, temos formas melhores de fazer. No entanto, é interessante essa sequência de exercício porque se você for analisar exercício por exercício, você vai ver que nós temos praticamente todos os grupamentos musculares sendo trabalhados especificamente quando você executa esses movimentos. Eles têm uma mobilidade articular muito grande e eles são, não digo que os melhores exercícios, porque isso é muito complicado de dizer, mas eles são exercícios que eles têm uma maior abrangência na musculatura. Por isso que o BioStar propôs esses exercícios, sendo eles os melhores exercícios com o melhor método, tá? Mas isso é muito relativo, tá certo? BioStar também propõe que todo cálculo ele deve levar em conta a carga e o volume total. Então, se você multiplica lá 5 vezes 5, você tem 25 repetições. 25 repetições vezes a carga que você levanta a cada vez. Então, no final das contas, você vai ver que a carga é super alta e o volume é super alto. Mesmo parecendo que, poxa, só 5 repetições? Pois é, só que são 5 repetições máximas. Teu corpo executa somente aquelas 5 repetições. Detalhe, são mais 5 séries. Pode ser que sobre um pouquinho de gás para a primeira, porque tem que ir até a quinta fazendo essa repetição, tá? Esse, então, no dia pesado era o exercício, né, daqueles 3 exercícios, era o que você podia fazer. Aí, no segundo dia, né, você tinha 90% do RM. De quanto RM? Vamos supor que você levantou 2.000 quilos. 90% desses 2.000 quilos seriam 1.800 quilos, tá? Dividido nas 5 repetições por 5 séries. Então, nesse dia eu ia ter o treinamento moderado. E eu teria também um dia leve, tá? Que seriam 80% dessas repetições. Então, matematicamente falando, 1.600 quilos divididos em 5 séries de 5 repetições. Por que o BioStar faz isso? Porque ele ressalta sempre que os intervalos e o tempo de descanso, eles são intimamente ligados ao resultado que o atleta vai ter. Foi praticamente uma das primeiras vezes que alguém considerava, além de volume, que é o número de exercícios, e além da carga, tempo de intervalo e recuperação. Então, isso, né, hoje é consagrado pela literatura que é fator importante, vai influenciar na hipertrofia, vai influenciar nos ganhos de força. Porém, naquela época, 1960, nós estamos falando aí de aproximadamente 60 anos atrás, quase 70 anos. Alguém já falava que é importante ter intervalos pré-definidos e um tempo de recuperação adequado para o atleta, por quê? Porque senão ele não vai ter o resultado que ele quer, vai estar mais exposto a lesões. Então veja como era interessante. Demorou muito tempo para que a ciência evoluísse. Olha o que o cara falou lá, 1960, na década de 60, no século passado, é real, influencia. Então, como que ele dividia na época, né, esse treinamento? Ele classificou como sendo um treino ABC, né? E popularmente, né, todo mundo começa o treinamento na segunda, na quarta-feira e na sexta-feira. Aí vai ter um intervalinho um pouquinho maior ali entre sábado e domingo. Então veja, nós permitimos um tempo de recuperação de 24 a 48 horas para o nosso atleta. Importante por quê? Porque nós estamos trabalhando com capacidades físicas máximas. Se você não dá tempo de intervalo, não dá tempo de recuperação, dificilmente você vai ter resultados que você deseja. Grande maioria dos iniciantes e até vejo intermediários fazendo isso, eles pecam principalmente na recuperação. Erram volume, erram intensidade e não deixam o corpo se recuperar. Resultado, você tem alguns ganhos, sim, mas não tem todo o seu potencial de ganho porque você deixou de cuidar de alguns detalhes que são cruciais
para você ter resultado do treinamento de força. Posso classificar o BioStar como um full body? Posso. Tá? Inclusive, é uma proposta extremamente interessante. Porém, né, alguns detalhes, algumas divisões que a literatura lá no seu fio, na sua publicação, sugeria, ela não se encaixa tanto. Por quê? Porque lá foi no momento específico para jogadores de futebol americano. Mas se você quer tentar adaptar para a tua realidade, para a tua academia, para o teu salão, alguns exercícios a mais podem ser ajustados. As cargas também podem ser ajustadas, tá? Por quê? Se você fala do iniciante que ele já vai fazer 5 RM, tá? É bem complicado. O dano que isso vai causar é muito grande. Então, espere um pouco para você usar essa metodologia, espere ele estar um tempo se adaptando aos exercícios, tendo um melhor controle motor na execução dos exercícios. Depois você pode entrar com um método desse, que eu tenho certeza que você vai ver resultados ali completamente distintos do treinamento tradicional. Principalmente quando se fala em carga. Você vai levantar uma carga maior, vai ter execuções menores, porém vai ter resultados expressivos pelos tipos de exercícios escolhidos, tá? E o tipo de exercício é muito, muito, muito importante. Outra coisa, aí se você quiser misturar a literatura antiga com a atual, a ordem do exercício também vai influenciar no resultado. Se você gostou desse método, gostou desse vídeo, ative o sininho, deixe um comentário para mim. Isso vai me motivar a fazer novos vídeos, trazer teorias diferentes, teorias novas ou não tão novas assim, mas a gente vai trazer sempre uma discussão muito interessante para que você possa evoluir o seu treinamento ou a sua prescrição de uma forma cada vez melhor, mais assertiva e com um conhecimento científico bastante claro, bastante atual e com certeza aí da melhor qualidade possível que eu puder entregar para você. Muito obrigado por ter assistido. Nos vemos nos próximos vídeos.